Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele do pastor Jorgeval. O Jorgeval, ele passou uma parte da sua infância em São Paulo, no Brasil, e uma outra parte da infância num orfanato em Salvador, na Bahia. Quando jovem, ele retornou para São Paulo, onde ele cometeu alguns atos criminosos e ele acabou sendo preso por porte ilegal de armas. Depois ele começou a trabalhar como cabeleireiro e então ele foi fazer um curso no estado do Espírito Santo, onde ele conheceu a Juliana Salles. Os dois eles começam um relacionamento e então eles vão morar junto na cidade da Juliana, que era Linhares, no Espírito Santo. O Jorgeval então abre um salão lá em Linhares e depois ele começa a frequentar ali uma igreja evangélica e logo ele passa a ser pastor da igreja. Os dois eles acabam transformando o salão de cabeleireiro em uma célula da igreja, onde os dois atuavam como pastores. E a Juliana ela já tinha um filho de um relacionamento anterior, era um menino chamado Cauã e ele tinha 6 anos de idade e morava com a Juliana e agora também com o Jorgeval. Os dois eles acabam tendo um filho também, chamado Joaquim, e na época dos fatos o Joaquim estava com 3 anos, ou seja, ele e o Cauã tinham ali 3 anos de diferença. E a Juliana ela chegou a dar luz a uma terceira criança chamada Helena, porém Helena ela perdeu a vida por conta de alguns problemas intestinais quando ela tinha apenas 3 meses. E na época dos fatos que eu vou relatar aqui, a Juliana já tinha um quarto filho que tinha 10 meses. E o Cauã, o filho mais velho, como eu falei, ele era filho de um relacionamento que a Juliana teve anteriormente. O pai dele se chamava Raini e ele não morava em Linhares, porém ele viu o filho ali cerca de 15 em 15 dias. E é dito que tanto o pai quanto a avó paterna, eles mantinham um contato ali com o Cauã, eles ligavam regularmente para ele, faziam chamadas de vídeo, etc. Então, no dia 20 de abril de 2018, a Juliana, ela estava com o filho mais novo dela, numa cidade de Minas Gerais. Ela tinha ido para lá para participar ali de um trabalho relacionado com a igreja. Então, o Jorgeval tinha ficado com os outros 2 meninos em casa. E aparentemente tinha sido um dia normal. O Jorgeval ele tinha levado as crianças para fazer um lanche fora de casa. Depois eles retornaram para a residência, onde, segundo o Jorgeval, os meninos se ajeitaram para dormir. Depois ele foi tomar banho e também foi deitar para dormir. Então, de madrugada, o Jorgeval ele teria ouvido gritos através da babá eletrônica. E então ele foi até o quarto das crianças e quando ele chegou lá, ele viu que o quarto estava pegando fogo. E ele não conseguia ver muita coisa, mas ele conseguiu entrar no quarto e ele foi tateando, conseguiu tatear ali a parte de cima do beliche, porém ele não conseguiu encontrar os meninos. E algumas testemunhas teriam visto o Jorgeval ali do lado de fora da casa, seria ali uma espécie de uma garagem, e ele estaria andando de um lado para o outro apenas de cueca. E é dito que quando um carro que passava por ali, ele parou ao perceber a movimentação estranha na casa e provavelmente a fumaça saindo da casa, que então o Jorgeval ele começou a agir ali como se ele estivesse pedindo por socorro. Os bombeiros eles chegam ao local, porém os meninos já estavam sem vida. Na versão do Jorgeval, provavelmente o ar-condicionado teria dado ali algum problema, algum curto-circuito, e que teria ocasionado o incêndio. E como eu falei antes, ele teria entrado no quarto à procura dos meninos, porém ele não conseguiu encontrar o filho e o enteado, e ele apresentava ali um ferimento em um dos pés, que ele dizia ser uma queimadura. Porém, ficou muito claro para os bombeiros que tinham algumas coisas muito estranhas naquela versão contada pelo Jorgeval. Primeiro porque ele disse ouvir os gritos através da babá eletrônica, e aquela babá eletrônica que eles tinham na casa, na verdade ela tinha um dispositivo que quando a temperatura do ambiente aumentasse, ela tocava ali tipo um alarme, e não foi o que o Jorgeval relatou que aconteceu. Depois, o foco de incêndio não era no local onde estava o ar-condicionado, e sim na cama das crianças. E se os meninos tivessem gritado, como o de Jorgeval relatou,
Eles estariam vivos naquele momento, então eles provavelmente, até por instinto, teriam corrido para fora do quarto. E os meninos eles foram encontrados os dois deitados na cama. E segundo os bombeiros, o calor ele tende a subir, ou seja, quando o Jorgeval conseguiu tatear ali a parte de cima do beliche, era muito provável que ele, ao se abaixar, conseguisse encontrar os meninos, conseguisse ver onde os meninos estavam, porque supostamente ali teria menos fumaça, menos calor do que na parte de cima. E ele também não tinha ferimentos condizentes com o tamanho do incêndio que ele havia relatado. Um incêndio daquela proporção, ele deixaria maiores ferimentos em qualquer pessoa que tentasse entrar ali no local para resgatar os meninos, que foi o que o Jorgeval disse ter feito, e ele não tinha nem sequer os pelos do corpo queimados. E após uma análise do aparelho ar-condicionado, foi descartada qualquer hipótese de alguma falha no aparelho. Então, diversos fatos apontam para um incêndio criminoso. A polícia ela começa uma investigação e eles descobrem que a escola dos meninos ela já tinha relatado que os meninos andavam tendo um comportamento um pouco estranho. O Cauã, na verdade, ele chorava com muita frequência e quando era questionado o porquê do choro, ele dizia que não podia contar. Já o Joaquim, ele relatou para as professoras o que as professoras vieram a entender como o relato de um abuso. Porém, lembrando que o Joaquim ele tinha 3 anos de idade, então com certeza ele contou ali com palavras de uma criança que não sabia ao certo o que era um abuso, não sabia o que ele estava de fato relatando. Então, a forma como ele contou para as professoras, o que ele contou para as professoras, elas vieram a suspeitar que podia ser um abuso. A escola então chamou os pais para conversar. E nessa conversa a Juliana ela teria dito algo como que ela suspeitava de uma criança mais velha e disse que ela ia ficar mais atenta aos meninos, a qualquer sinal de que os meninos pudessem apresentar que estariam sofrendo algum abuso. Algumas conversas entre a Juliana e o Jorgeval pelo celular também indicavam que tinha alguma coisa de errado. Inclusive, algumas conversas elas haviam sido apagadas e a polícia teve que recuperar essas mensagens para poder averiguar. E nessas conversas, a Juliana ela mostrava uma certa preocupação das atitudes do Jorgeval em relação aos filhos. E em uma das conversas em específico, havia algumas imagens que tinham sido apagadas, que ela enviou para o Jorgeval, de alguns hematomas que ela encontrou no corpo de um dos filhos. E ela estava questionando ele de onde tinham surgido aqueles hematomas. E basicamente o Jorgeval simplesmente se desculpava com ela, em quase todas as ocasiões era assim, ele se desculpava e ela simplesmente aceitava as desculpas. Segundo o Ministério Público, pelas mensagens enviadas pelos dois, dava para perceber que a Juliana ela era uma mulher submissa, negligente e conivente com as práticas criminosas do ex-pastor. E logo após o incêndio, o casal ele teve que ficar hospedado ali num hotel da região. Também foi encontrada uma foto que o casal teria tirado no elevador desse hotel. E era uma selfie em que os dois apareciam sorrindo. E é claro que essa foto causou muita estranheza de todo mundo, afinal eles tinham acabado de perder 2 filhos. E o Jorgeval também teria realizado um culto ali logo após o ocorrido. E nesse culto, inclusive, ele aparecia pulando, o que não fazia sentido se ele tinha uma queimadura no pé. E muita gente viu com maus olhos essa atitude do culto, porque eles acreditavam que ele estava lucrando, tentando lucrar com a tragédia que tinha ocorrido com a família. A polícia, na verdade, mais tarde, ela relatou que esse ferimento que ele tinha no pé, na verdade, não era resultado de uma queimadura por conta do incêndio, e sim porque ele tinha ido descalço para a rua antes de chamar lá o socorro e ficou andando de um lado para o outro, e aquele atrito ali no solo que teria causado aquele machucado, então não era um ferimento grave. Ele também, de início, fez parecer que tinha um ferimento ali na mão. Supostamente ele tinha encostado na beliche que estava pegando fogo. Mas também mais tarde, mesmo nesse culto, nas imagens do culto, dá pra ver que ele não tinha nenhum ferimento nas mãos. E mais tarde surgiu também algumas imagens de um dia que ele e a Juliana saíram ali para fazer uma refeição e ele estava de chinelo. Também não dava pra ver nenhum ferimento nos seus pés. Com as investigações também foram encontrados sangue na casa, apesar de que a Juliana e o Jorgeval, eles tinham alterado algumas coisas na casa, inclusive lavado as roupas de cama. Ficou comprovado mais tarde que esse sangue era de um dos meninos. E na autópsia ficou comprovado que os meninos haviam sofrido abuso.
Foi encontrada proteína de sêmen nos meninos, o que provava também os abusos. E o Jorgeval ele acabou sendo preso preventivamente, então ele não esteve presente no enterro dos meninos. Mas a Juliana ela esteve presente, porém ela teve que ser escoltada. E o Rainy, o pai do Cauã, esteve ali com a sua família, com a avó paterna do Cauã, em Linhares. Eles foram avisados do ocorrido no mesmo dia e foram para lá. Então eles encontraram com a Juliana e com o Jorgeval. Mas a princípio eles não questionaram nada do ocorrido para eles, porque eles estavam ali respeitando o luto do casal. Afinal, eles tinham perdido o Cauã, apesar de que eles também eram bastante próximos do Joaquim. E o casal perdeu 2 filhos e já tinham perdido a Helena anteriormente. Ou seja, ao todo eles tinham perdido 3 filhos. Então eles respeitaram o luto e não fizeram muitas perguntas sobre o que tinha acontecido. Mas é dito que depois, no enterro, quando Jorgeval ele já tinha sido colocado em prisão preventiva, a Juliana ela parou de falar tanto com o Rainy quanto com qualquer pessoa da família dele. A Juliana depois também teve a prisão preventiva decretada, porém ela foi liberada. E as investigações elas concluíram que o Jorgeval ele teria abusado dos 2 meninos, do seu enteado e do seu filho, de 6 e 3 anos. Depois ele teria agredido os meninos até que eles ficassem desacordados. E então teria colocado os 2 lá no beliche, na cama, e teria ateado fogo em seus corpos enquanto eles ainda estavam vivos. Os bombeiros relataram que logo que eles chegaram ali na casa, eles tiveram que quebrar o cadeado do portão, porque o Jorgeval não tinha aberto o portão para que eles entrassem. E não foi possível concluir se os abusos eles já vinham ocorrendo há um tempo, porém, através dos relatos da escola e entre as mensagens enviadas pela Juliana e pelo Jorgeval, dava a entender que os meninos já sofriam algum tipo de abuso, mas talvez não tivesse chegado a um ponto tão extremo quanto chegou no dia do incêndio, que foi comprovado ali pelas autópsias. A Juliana, como eu falei, ela foi liberada e a Polícia Civil ela entendeu que a Juliana ela não tinha envolvimento, que ela não sabia o que ia acontecer naquele dia e nem que ela tinha qualquer conhecimento de que ocorria algum tipo de abuso por parte do Jorgeval contra os meninos. Ela acabou mudando de cidade, se não me engano ela até foi para outro estado, acho que ela foi morar em Minas Gerais, e ela lá começou um novo relacionamento e inclusive ela tem um filho desse novo relacionamento. O Jorgeval foi pronunciado por homicídio duplamente qualificado, por abuso contra os vulneráveis e também por tortura. E após essa decisão, os advogados eles apresentaram recursos analisados pela primeira Câmara Criminal de Justiça do Espírito Santo. E a data do julgamento ainda não foi marcada. E ele continua em prisão preventiva. Eu vi um vídeo, depois disso tudo, na internet, onde esse maldito pastor falava de traição e de estupro com criança. E dizendo que tem que ser perdoado. Você está na rua e quando você olha tem um homem atrás de uma árvore estuprando uma criança. Você olhar aquele homem e perdoar ele. Eu quero pedir para qualquer pai, para qualquer mãe, dar na mão aquele vagabundo lá. Dá para ele, dá para ele. Quero ver se vai perdoar. Eu acredito em Deus. Agora, se Deus quiser perdoar, é obra dele. Agora, eu, Marlúcia, não perdoo aquele crápula nunca na minha vida, nunca. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. Se ainda não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo.